Vamos começar o Planeta Campo dessa terça-feira destacando a importância da agricultura de baixo carbono. Essa prática sustentável reduz as emissões de gases de efeito estufa e aumenta a produtividade agrícola. Um exemplo é o manejo das fazendas de café. Um estudo feito pelo Secafé, o Conselho de Exportadores de Café do Brasil, mostrou a importância do balanço de carbono nessas propriedades. O estudo foi realizado em 3 regiões do estado de Minas Gerais: Cerrado, Matas de Minas e Sul de Minas. Quem vai falar sobre esse assunto com a gente é Silvia Pisol, que é diretora de sustentabilidade do Secafé. Seja muito bem-vinda, Silvia. Obrigada, Iá. Uma boa tarde a todos que nos assistem. Muito boa tarde para você também. Eu queria começar explicando por que a região de Minas Gerais foi a escolhida para esse estudo e se a gente já tem alguns resultados que possam ser comentados. Bom, é natural, né, que essa agenda de carbono do Secafé tenha iniciado por Minas Gerais justamente pela relevância do estado na produção brasileira de café, né? Um estado que representa aí 50% das nossas safras, tem um grande peso, né, na representação aí, inclusive dos volumes exportados. Entendi. Você poderia compartilhar um pouquinho dos resultados com a gente? O que vocês já identificaram, Silvia? Sim, os resultados dessa pesquisa, né, que ela foi conduzida tecnicamente pelo Imaflora e pelo professor Carlos Serri, da Exalc e USP, ela chegou a um balanço aí, um balanço negativo de carbono em 10,5 toneladas de gás carbônico equivalente por hectare de café cultivado, e isso devido à adoção de boas práticas. O que que significa? Significa que com a adoção dessas boas práticas que são descarbonizantes, né, a cafeicultura ela retém essas 10,5 toneladas de gás carbônico equivalente a mais em relação a tudo que ela emite para a atmosfera, mostrando aí um resultado muito benéfico ao clima, né? E mostrando ao nosso consumidor que estamos aí gerando um produto sustentável, né? Totalmente alinhado a essa tendência mais verde da economia global. Muito bom, Silvia. E quais são essas boas práticas? Quando você fala as boas práticas, quais são as principais delas para a gente compartilhar e deixar claro aqui para o nosso público do que a gente está falando? Essas boas práticas, elas foram focadas, tá, principalmente aí num manejo sustentável aí do solo, da fertilidade do solo. São práticas que estão também alinhadas ao escopo mais amplo da agricultura regenerativa. Especificamente, né, nessas fazendas que foram amostradas com a adoção dessas boas práticas, buscou-se, né, fazendas que tivessem essa preocupação com um aporte maior de matéria orgânica ao solo, um uso racional de fertilizantes de fonte mineral e preferência por fertilizantes organominerais, e também a manutenção da entrelinha do café coberta, né, principalmente aí com plantas de cobertura, para evitar essa exposição do solo. Tudo isso, né, beneficia e também amplifica o sequestro de carbono da atmosfera, gerando aí benefícios para a planta também, inclusive de maior resiliência, né, aos eventos climáticos extremos. Muito bacana. Agora, Silvia, como é que vocês estimaram as emissões das 40 fazendas que participaram do estudo? Como é que foi esse processo? Certo, aí lembrando assim que o objetivo foi quantificar o balanço de gases de efeito estufa. Então, essa equação, ela tem dois componentes. O primeiro componente é o das emissões. Esse foi liderado aí pelos pesquisadores do Imaflora, que coletaram informações de todas as operações realizadas nas fazendas de café e também quantificaram os insumos, né, consumidos, né, para a execução da safra, tá? E isso, então, foi aplicado na metodologia do GHG Protocol para quantificar essas emissões. E um segundo componente da equação, a gente tem a quantificação do sequestro de carbono no solo e na planta, que foi feito pelo professor Serri, tá? E isso a partir de metodologias internacionais reconhecidas pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, e também seguindo as recomendações da ISO, tá? Muito bom, Silvia. Dá para a gente ver que é bem robusto e que ele realmente avalia diferentes critérios importantes quando a gente está falando dessa questão de remoção e também de emissões de carbono. Agora, como manter, né, as áreas de preservação que são obrigatórias para as propriedades rurais brasileiras, como essa manutenção das áreas de preservação, ela influencia o balanço de carbono das fazendas de café no Brasil? Vocês identificaram essa relação? Então,
foi quantificado o quanto de carbono que tem estocado nessas áreas de vegetação nativa, mas como um cálculo à parte do balanço. Porque quando a gente fala de balanço de carbono, estamos falando de adicionalidade, que significa a adoção de uma prática, de uma tecnologia que ela não está sendo assim muito comum naquela região e que é por causa dela que é quantificada aquela redução da emissão ou aquele aumento de sequestro. Essa é uma discussão internacional, né, no âmbito das COPs, isso aí cabe aos nossos negociadores internacionais, mas nos rumos das discussões de hoje não é possível incluir a reserva legal e a APP no cálculo do balanço, porque ela não é considerada uma adicionalidade, já que ela é uma obrigação legal. Mas a gente, obviamente, tem que valorizar esse esforço, que é único, né, no mundo aqui no Brasil. Por isso que a gente pediu ali para o Imaflora calcular e chegou-se ali que para cada hectare de café cultivado, né, nessa amostra que foi representativa do estado de Minas Gerais, tem 183 toneladas de gás carbônico equivalente estocados na forma de APP e de reserva legal nas propriedades rurais do Brasil. Então, isso realmente é um resultado que evidencia, né, esse diferencial de sustentabilidade do café brasileiro. Que incrível, inclusive poderia estar até no nosso discurso, né? Quando a gente vai comentar o café brasileiro, falar, olha, essa saca de café tem tantos hectares, tem tanto de carbono aqui estocado nessa saca de café que a gente está comercializando. Muito bacana essa informação, Silvia. Agora, tem desafios importantes para a gente comprovar que a produção brasileira de café, ela está associada a essa conservação ambiental que vocês puderam comprovar? O que vocês identificaram nesse sentido? Olha, eu diria assim que, na verdade, é uma oportunidade a geração desses estudos, né, para as ações de promoção da imagem que o Secafé realiza aí ao redor do mundo, tanto em mercados mais tradicionais, consumidores do nosso café, Europa e Estados Unidos, quanto em mercados emergentes na China. Nós estamos levando essas informações e o diferencial são que esses dados, né, como você bem disse, que eles têm que ser sempre falados, né, esse da reserva legal, esse do balanço negativo, eles têm muita credibilidade porque eles estão embasados nessa metodologia internacional. Agora, quanto a desafios, né, é muito importante o amadurecimento dessa cultura da rastreabilidade, que é algo também que o setor vem trabalhando, o Secafé vem trabalhando em parceria com o Serasa Experian, porque a rastreabilidade, de uma forma, o seu fortalecimento, ela gera transparência sobre o cumprimento dos critérios de governança socioambiental aí na produção de café. E com essa transparência, a gente tem mais reconhecimento e consegue se comunicar melhor com o nosso cliente e com os nossos consumidores. Com certeza, né? A gente sai do discurso e passa a realmente comprovar o que a gente diz, por isso que é tão importante a gente ter essas informações de rastreabilidade. Silvia Pisol, diretora de sustentabilidade do Secafé, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Uma boa tarde. Muito boa tarde para vocês também, parabéns pelo estudo. Planeta Campo. Patrocínio. JBS. Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio, SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, a BCZ de todos. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais.